Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aqui na tela. Cristo descartou semana de anos até o juízo. Vamos repetir o tema? Cristo descartou semana de anos até o juízo. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então aqui está o tema, hoje, dia 5 de abril de 2023. Messias Souza quem vos fala. Daqui a pouco estaremos aí no chat, tá bom, gente? Então, antes da gente começar com esse tema aí, Cristo descartou semana de anos até o juízo. Antes da gente começar, vamos solicitar para aqueles que não são inscritos no canal. Faça a sua inscrição, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe as nossas mensagens com seus contatos, com seus amigos. E não esqueça do like, tá bom? Quem desejar fazer parte de um de nossos grupos Plenitude, é somente solicitar aí no contato que está na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Então faça isso. Temos o Grupo Geral Plenitude Brasil e cada estado também tem o seu próprio grupo. Os grupos estaduais visam a aproximação dos senhores que são do mesmo estado. Quer fazer parte de um de nossos grupos? Então toque agora aí no título da mensagem para ver o nosso contato e depois nos solicite para que seja incluso em um de nossos grupos. Então hoje nós estamos apresentando o tema sob esse título aí. Cristo descartou semana de anos até o juízo. Então vamos iniciar esta mensagem neste momento, tá bom, gente? Vamos lá? Então, para começar, como a gente diz, para início de conversa, nós vamos fazer a leitura de alguns textos que nós vamos colocar aqui e vamos ver se os textos estão dizendo o que Cristo havia dito aos seus discípulos. Então, vamos lá. Para a gente começar, né, vamos agora colocar alguns textos aqui e vamos ver nesses textos se esses textos estão dizendo o que Cristo havia dito aos seus discípulos nos dias da sua carne sobre a sua vinda, sobre o dia da ira. Vamos colocar esses textos aqui. Nós fizemos esses textos para ver se foi isso que Cristo falou para os seus discípulos. Vamos ler aqui. Vigiai. Prestou atenção? Vigiai porque o profeta Daniel, foi isso, gente? Relatou que o dia da ira seria no ano em que se finalizassem as 70 semanas. Então nós perguntamos, foi isso que Cristo falou? Foi isso? Vamos continuar. Não foi isso, minha gente. Não foi isso que Cristo falou. Correto? O que Cristo disse foi o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia virá o vosso mestre. Mateus 24, 42. Foi isso aí que Cristo falou para os seus discípulos. Agora, será que Cristo disse isso aqui? Numa hora em que vocês estiverem pensando a respeito do fim exato das 70 semanas, virá o Filho do Homem. E aí? Foi isso aqui? Foi isso aqui que Cristo disse aos seus discípulos? Foi? Não, não foi assim que ele falou. Correto? Não foi assim que Cristo falou. Ele advertiu o seguinte, nós vamos colocar aqui. Olha só o que Cristo advertiu aos seus discípulos. Por isso, aliás, vamos ler de novo. Por isso ficai também vós apercebidos. Por quê? Numa hora em o quê? Em que não penseis. Percebeu? Numa hora em que não penseis, virá
o Filho do Homem. Mateus 24, 44. Foi isso aqui que Cristo falou, não é verdade? Agora, e Shaul? E Paulo, o que vocês acham? Paulo escreveu assim? Porém, irmãos, acerca da 70ª semana de Daniel, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Cristo virá no dia em que se finalizarem as 70 semanas de Daniel. Foi assim que Shaul escreveu em sua carta? Foi? Foi isso, gente? Foi assim que Shaul escreveu? Olha aí, ó. Será, gente? Foi isso mesmo? Olha aqui, ele está assustado. Olha aí, gente. É claro que não, né? É claro que Shaul não escreveu dessa forma. Não é verdade? Então, Shaul, Paulo, ele escreveu isso aqui, ó, que nós vamos colocar agora, ó. Porém, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Cristo virá na última semana de Daniel. O dia de Cristo, não, nada disso. Virá como ladrão de noite. Tá percebendo? 1 Tessalonicenses 5, 1. Está percebendo? Então vamos continuar, né? Então olha só, gente. Imagine se o ladrão, depois de roubar uma casa, combinasse com o dono da casa outra noite, ou seja, a 70ª noite, para que ele voltasse e efetuasse um outro roubo. Imagine. E aí? Imagine isso, gente. Então, gente, olha só, esse início aqui foi só para a gente descontrair um pouco, tá bom? Então, esses memes foram somente para a nossa descontração, ok? Então, tudo bem. Vamos lá, agora vamos falar sério, né? Então, fizemos somente uma abertura da palestra de hoje. E o que acontece? Dando continuidade, hoje, então, nós hoje, na verdade, estamos dando continuidade à série de mensagens que nós já iniciamos em 22 de março de 2023, tá? Sobre o quê? Sobre as profecias de Daniel. E hoje nós estamos apresentando esse tema de grande relevância, porque tem gente que diz que não tem relevância falar sobre isso. Vê se pode, né? Se é exatamente o que nós queremos saber, né? Que nós fomos tantos anos enganados, né? Então, isso aqui tem grande relevância. Embora alguns digam que não. Nós não podemos perder tempo com coisas sem relevância. Então, esse tema nós estamos apresentando hoje é de grande relevância, né? A fim de que nós possamos analisar os cumprimentos das profecias de Daniel, tá? Então é isso. E para quem ainda não sabe, tá bom? Cristo, ele descartou a aplicação da contagem em semanas de anos até o juízo final. Isso é verdade. Que foi o dia da ira. Então isso é verdade, embora alguns possam falar, como assim? Como assim, Messias? Explica isso. Isso é verdade, gente. Pois Cristo, ele disse que o Todo-Poderoso decidiu não revelar, percebeu? O dia, nem a hora de sua vinda. Como assim seria na última semana de Daniel? Como assim nós poderíamos saber? Então o Todo-Poderoso decidiu não revelar o dia nem a hora da vinda do Filho do Homem, o dia da ira. O Todo-Poderoso não quis revelar nem ao anjo, nem a Daniel, nem a ninguém. E nós vamos ler que a ninguém ele quis dizer. Então é o que já falamos. Para todos aqueles que apresentam mensagens no YouTube, é o que já falamos. Não adianta tentarmos interpretar, correto, as profecias, todas elas, né, sem considerarmos as palavras de Cristo e do evangelho pregado também pelos apóstolos, tá bom? Mas alguém poderia até argumentar hoje, né, que haveria uma aliança de 7 anos no futuro. Ora, ele está dizendo que haveria uma aliança, a aliança foi no futuro.
Veja que não foi feita nenhuma aliança anteriormente, mas foi feita no futuro. E as 70 semanas de Daniel estavam determinadas? Não estavam? Estavam, mas e a aliança? A aliança não tinha aliança nenhuma. Foi falado de uma aliança que seria feita, mas as 70 semanas já tinham sido determinadas. Não é verdade? Então alguém poderia argumentar assim, né? Que haveria uma aliança de 7 anos no futuro. Não é verdade? Ocorre, gente, que não foi estabelecido em que dia, mês e ano ou que povo do príncipe seria, né? E aquele período da aliança não foi estabelecido pelo Todo-Poderoso, pelo Eterno, mas pelo príncipe do povo que destruiu a cidade de Jerusalém. Não é verdade? No futuro, gente. Não foi feita nenhum período de 7 anos, né, ou de uma semana no tempo de Daniel. Mas no tempo de Daniel foi feito o quê? Foi estabelecida, foi determinada 70 semanas. E a aliança? A aliança não tinha sido feita. Seria feita pelo povo, pelo príncipe daquele povo que veio depois de 37 anos depois de Cristo. Entendeu? Então, olha só, gente. Isso aconteceu lá entre o ano 63 DC e o ano 70 DC, né? Que foi feito o quê? Uma aliança. Já para o período das 70 semanas, o anjo Gabriel, ele veio por determinação do Todo-Poderoso Yahweh e definiu a se cumprir de forma precisa as 70 semanas de Daniel em Cristo expiando o pecado, de acordo com Daniel 9:24, correto? Então faça a conta você mesmo, faça a conta você mesma também, minha irmã, se a profecia não foi cumprida com precisão, exatamente quando Cristo expiou o pecado. Veja o cálculo aqui agora. Vamos ver o cálculo. Estão vendo aqui? 457 mais 33. Tá? É igual a 490. 457 AC, decreto de Artaxerxes. 33 DC, quando Cristo expiou o pecado. Então veja aí, 457 mais 33 é igual a 490 anos, né? Então a conta é essa, correto? Pois o decreto de Artaxerxes foi em 457 AC. E Cristo expiando o pecado foi em 33 DC. Entre 33 e 35 DC. Tá bom, gente? Agora, vamos ao período em anos das 70 semanas. O que seria 70 semanas? 70 semanas, o período foi 490 anos, correto? Portanto, a precisão em Cristo expiando o pecado é indiscutível, correto? É indiscutível. Então vamos lá. Então, como nós já falamos, um pouco antes de terminar o seu ministério, Cristo já havia descartado, depois que expiasse as iniquidades, ou a iniquidade, a contagem a partir de então, em semana de anos até o juízo. Cristo já havia descartado isso, gente. Vamos ver, então, aqui agora, onde foi que Cristo descartou que não haveria, né, mais possibilidade de cálculos para conhecer o dia de sua vinda. Vamos colocar aqui, gente. Mateus 24, 14 a 15, Mateus 24, 27, versículo 27, e Mateus 24, versículo 36. Vamos primeiro nesse texto aqui, ó, Mateus 24, 14 a 15. Vamos fazer a leitura. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, 14 a 15. Agora vamos ler aqui Mateus 24, versículo 27. Vamos fazer a leitura. Porque assim
como o quê? 70 semanas de Daniel? 70 semanas? Não. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebeu? Percebeu, né? Mateus 24, 27. Agora vamos continuar aqui, ó. Mateus 24, 36. Agora esse aqui é a chave, tá? Esse aqui, vamos fazer a leitura, ó. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, percebeu? Como assim? 70 semanas de Daniel. Como assim poderia haver contagem? Hein? O que vocês acham? Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém é ninguém, né? Daquele dia e hora ninguém sabe. Nem o anjo Gabriel. Ele não poderia falar de 70 semanas até o juízo, percebeu? Nem os anjos do céu. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Nem o Filho, mas unicamente o Pai. Percebeu? Mateus 24, 36. Correto? Tá acompanhando? Tá acompanhando? Tá ligado aí? Então olha só, gente, imagine se Cristo ele tivesse dito o seguinte: mas daquele dia e hora vocês já sabem que será exatamente, né, quando se findarem as 70 semanas de Daniel. Imagine se Cristo tivesse falado isso. Não falou, né? Agora outra coisa aqui. Há de convir que até o dia dos apóstolos não havia nenhuma aliança feita por ninguém, nem se sabe pela história em que momento tal aliança foi feita. Lá, entre os povos, né? Pela qual se poderia determinar que faltavam 7 anos para a consumação, o dia da ira. Entendeu? Mas a aliança com muitos foi feita de fato. Foi feita. Porque se não tivesse sido feita, não teria tido a batalha contra Israel em 70 DC, entendeu? Para a guerra que destruiu Jerusalém e o seu templo. Agora sim, em nosso tempo, agora sim, depois que tudo se cumpriu, aí sim, passamos a conhecer que a aliança ela foi feita com muitos lá naquele tempo e foi em meados de 63 DC. Correto? E pelo que conhecemos na história, 3 anos e meio depois, o rei Agripa II, tá? Depois de algumas tentativas de convencer os judeus a desistirem da revolta contra Roma, desapareceu do meio. Ele desapareceu ali de Jerusalém, de Israel, se cumprindo o quê? O que foi dito pelo apóstolo Shaul, aqui nesse texto aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Tá bom? Vamos fazer leitura, olha só. Se cumpriu ou não se cumpriu? Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Agora sabeis perfeitamente que algo o detém. Que algo? O rei, né? Herodes Agripa II, né? Algo o detém, porque ele era o rei, né? Quem iria entrar assim também na cidade, se ele era colocado por Roma ali, né? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação. Já estava em ação. Apenas esperando o quê? O desaparecimento daquele que o detém. Percebeu? O rei Herodes Agripa II ficou ali até tentar convencer os judeus. Não conseguiu, ele desapareceu. Até o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará. Percebeu? Mas o poderoso Cristo o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8. Correto? Então olha só, gente. Se vê pela história que
que o rei Agripa II realmente desapareceu do meio de Jerusalém. Desapareceu ali de Israel, dando lugar a quê? Dando lugar a que Vespasiano e seu filho, general Tito, entrassem em cena ali, a fim de conter a revolta judaica. Correto? Esse era o objetivo deles. E isso se deu precisamente em 67 DC. Correto? Daí por diante, pelos sinais, poderia-se saber que faltavam 3 anos e meio para a repentina destruição. Mas se eles estivessem prestando atenção, que ali era o assolador já vindo, será que todos prestaram atenção? Mas será que alguém, naquele tempo, nós vamos perguntar, poderia imaginar, né, que o general Tito, que ele era o assolador? Será? Será que a congregação todos perceberam isso? De repente não. Eles podem ter percebido ali as guerras, rumores de guerra, né? Mas será que eles já sabiam que era o assolador, o general Tito? Então é claro que nem todos deveriam ter percebido isso. Até mesmo porque os judeus revoltosos, eles investiram contra os romanos em alguns momentos, né? Conseguindo o quê? Matar a muitos guerreiros romanos, os pegando de surpresa, né? Nos acampamentos deles. Então olha só, gente, ali, na manifestação daquele ímpio, se cumpriu o cerco à cidade amada como predito por Cristo, né? Aqui nesse texto que vamos colocar, Lucas 21, 20, onde diz o seguinte: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, percebeu? Saber que está próxima a sua devastação, Lucas 21, 20. E agora, Apocalipse 27 a 9. Vamos fazer a leitura? Onde diz o seguinte: e acabando-se os 1000 anos, vocês estão observando que está escrito aqui, acabando-se. Acabando-se. Foi acabando-se, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Quem era Satanás, né? Para as ajuntar em batalha. Quem era Satanás aqui? O general Tito, gente. Tá? Vespasiano, general Tito, estava ali, Satanás, né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 27 a 9 aí. Percebeu? Apocalipse 27 a 9. Então olha só, gente. Os 1000 anos do reinado de Cristo, que é uma figura de linguagem, os 1000 anos estavam acabando por volta de 63 DC, mas somente estavam acabando-se. Entenderam? Mas iria acabar mesmo no dia da ira, em julho de 70 DC. Ali, né, em julho de 70 DC, o sopro e o esplendor da vinda de Cristo aniquilou o filho da perdição. E isso foi o juízo final, onde Satanás foi lançado para a terra, sua sentença final. Entendeu? A aniquilação do filho da perdição, ela não significou exatamente a sua morte literal, senão o general Tito teria sido morto literalmente ali. Mas o que aconteceu, né, o que aconteceu com ele, foi o lançamento na segunda morte, ou seja, no lago de fogo, o mundo natural. Agora, uma coisa que nós temos que observar. Observe que nos dias dos apóstolos não havia contagem de semana de anos. Correto? Havia? Os apóstolos estavam fazendo reuniões ali para tratar de alguma palestra sobre 70 semanas? Havia contagem? Realmente isso se deu, né? Primeiro, porque as 70 semanas, elas se cumpriram exatamente quando Cristo expiou o pecado de quem estava debaixo da lei, de acordo com Daniel 9, 24. E devido ao que havia dito antes também, né? Nesse texto aqui, Mateus 24, 42 a 44. Vigiai, pois, porque vocês já sabem pelas 70 semanas de Daniel. Não, gente, olha só. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso mestre. Percebeu? Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso mestre.
Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai vós fazendo cálculos das 70 semanas. Não! Por isso ficai também vós apercebidos. Porque numa hora em que terminar as 70 semanas, não, né? Numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Percebeu, gente? Percebeu? Tem muita gente enganada aí, né? Mateus 24, 42 a 44. Então, olha só, gente. Como assim seria na última semana de Daniel que ele viria, se ele mesmo disse que numa hora em que eles não estariam pensando, viria o Filho do Homem? Percebeu? Isso é para que os senhores, é para que todos nós, irmãos e irmãs, né? Nós observemos que esse ensino das 70 semanas, se findando no juízo final, está completamente errado. O Todo-Poderoso, ele não revelou ao anjo Gabriel, nem a Daniel, nem mesmo a Cristo, né? Quando seria o dia da ira. Falou do dia da ira, mas não falou em contar 70 semanas até lá. Somente ele permitiu que pudessem contar as semanas de anos até onde? Até ungido e finalizando no momento em que ele estaria sendo sacrificado em favor do seu povo, expiando o pecado. Entendeu? É isso que nós temos que falar. Nós não temos que inventar nada. Conseguiu entender? Então tem algumas pessoas que ficam no YouTube, né, fazendo cálculos e tentando colocar as 70 semanas no juízo final. Não é verdade. Não é verdade, gente. Os textos não nos permitem. Conseguiu entender? Então Cristo, ele alertou com antecedência a que estivesses o quê? Vigilantes. Vigilantes. Porque não adiantaria tentar fazer cálculos, não é verdade? Como até nossos dias estão fazendo e enganando a muitos incautos, pessoas que permitem que outros os ensinem nessa questão. Então nós temos visto isso, né? Nós temos visto, né, alguns no YouTube marcando o dia do arrebatamento, não é verdade? Não vamos citar os nomes, né? Dar nomes aos bois. E assim tem surgido também, ao longo dos anos, né, muitos líderes de seitas marcando o dia do fim do mundo, o que nunca acontece. O dia da ira, o dia de Cristo. Estão marcando aí, estão contando as semanas de Daniel até hoje, né? Assim temos também, nós aqui temos que tomar cuidado, mesmo que seja o quê? Mesmo que a doutrina seja apresentada por quem já entendeu que Cristo já veio em 70 DC. Porque tem algumas pessoas no YouTube que estão falando que as 70 semanas elas têm que obrigatoriamente se findar no juízo final. E não é verdade, os textos não permitem falar isso. O próprio Cristo falou que ninguém sabia o dia e a hora. Nem ele mesmo sabia. Como assim as 70 semanas iriam até lá? Não é verdade? E o texto diz que as 70 semanas se findaram e se findam, de acordo com Daniel 9:24, e se findaram, né? Onde Cristo, o quê? No momento em que Cristo expiou o pecado. Porque tem algumas pessoas que falam comigo de vez em quando, é que porque está escrito sobre o teu povo e a tua cidade, aí ele quer incluir ali dentro a destruição da cidade. Quando a cidade ali está se referindo ao momento em que Cristo estava expiando o pecado ali naquela cidade, naquela condenação imposta por Roma, entendeu? Então é isso que nós temos que falar, gente. Nós não temos que inventar nada. Então nós temos que tomar cuidado também a respeito dessa doutrina, desse ensino, também oriunda de algumas pessoas que ficam no YouTube esticando as 70 semanas, a última semana, né? A 70ª semana para o juízo, que não é verdade, não dá, a conta não fecha, entendeu? Então observe que as semanas de anos, elas não estavam sendo mais consideradas desde que se iniciou o ministério do Espírito, entendeu? Assim se comprova, né, o que estamos falando, que não havia contagem das semanas e anos, tá bom? Porque Shaul escreveu aqui nesse texto o seguinte,
1 Tessalonicenses 5, 1 a 9. Porém, irmãos, acerca dos tempos e das estações, percebeu? Não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de Cristo virá na última semana de Daniel. Não. O dia de Cristo virá como o ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Ou mais continuemos fazendo contas das 70 semanas. Não, mas vigiemos, né? E sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque o Altíssimo não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso soberano Cristo, né? 1 Tessalonicenses 5, 1 a 9. Então, gente, e assim, devido a isso, nós perguntamos se em algum momento, tá bom? Em algum momento, nós vamos perguntar se em algum momento Shaul ou Paulo ou qualquer dos apóstolos ficaram ali fazendo palestras, né, com a congregação para calcular as 70 semanas de Daniel. Nós perguntamos como se fossem, né, as 70 semanas se findarem no dia da ira. Aconteceu isso? Onde está escrito? Alguém já leu isso no Evangelho, nas cartas dos apóstolos? Não, pelo contrário. Cristo já havia advertido, um pouco antes da ascensão, né? Em Atos 1,7, olha só o que Cristo advertiu. Ele lhes respondeu, a vós não vos compete. Então como é que eles iam ficar ensinando sobre as 70 semanas de Daniel? Percebeu? A vós não vos compete saber. Saber os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, né? Atos 1,7. Percebeu? Percebeu? Então, olha só, gente. A pergunta que se faz é: por que Cristo ele não disse que a eles competia saber os tempos e as estações pelo cálculo, né, das 70 semanas até o juízo e a restauração? Por quê? Por que, gente? A gente pergunta. Eu pergunto por que Cristo não os alertou a que ficassem fazendo cálculos a partir do momento em que o rei Artaxerxes deu ordens a Esdras para reconstruir a cidade de Jerusalém. A resposta é porque a partir do momento que Cristo já havia cumprido a obra do Calvário, já não competia mais a eles saber os tempos e as estações. Percebe como essa doutrina das 70 semanas até o juízo, hoje em dia também, está completamente equivocada? Percebeu? Então é o que já falamos. Não adianta tentar interpretar as profecias sem a luz do Evangelho de Cristo e do que os apóstolos, Paulo, os outros apóstolos e Shaul, Paulo, pregaram. Mas não foi somente Shaul e Cristo, Paulo e Cristo, que disseram que o dia da ira seria como ladrão, ou seja, sem a possibilidade de se definir pela contagem, tá, das semanas de anos. Correto? Pedro, né, Kéfas, ou Pedro, também relatou isso. Ele também relatou isso em sua carta. 2 Pedro, tá bom? 3:10. Vamos fazer a leitura aqui. Entretanto, o dia do soberano virá na última semana de Daniel. Entretanto, o dia do soberano virá como ladrão.
no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, né? E os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. 2 Pedro 3:10, isso se trata de um texto metafórico a respeito ali daquele aion que iria ser desfeito pelo fogo, né? Um fogo metafórico também. Então olha só, gente, se Cristo, tá? Paulo e Pedro disseram que o dia da ira seria como ladrão de noite, então é óbvio que ninguém poderia mais estar fazendo naquele tempo continhas para conhecer o fim da contagem das 70 semanas. Até mesmo porque eles já haviam se encerrado em Cristo expiando o pecado. Ou seja, as 70 semanas já haviam se encerradas quando Cristo expiou o pecado. Então será que é difícil entender isso? Nós perguntamos. Eu creio que não, né? Mas tem surgido algumas pessoas achando confusão nessas palavras, achando confusão em algo simples de entender. Na realidade, a mente dessas pessoas se acostumou com o ensino da forma como está, por anos e anos se repetindo a mesma coisa sem que ninguém questionasse. Mas hoje nós estamos questionando, não é verdade? Vamos lembrar também que Cristo disse que os dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Tá bom? E o relato está onde? Está aqui, Mateus 24:22. Vamos fazer a leitura. E se aqueles dias não fossem abreviados, percebeu? Nada de 70 semanas, gente. Ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Aqueles dias, Mateus 24:22. Correto? Correto. Agora, quanto o momento em que a aliança foi feita com muitos, né, pelo príncipe do povo que destruiu a cidade, lá naquela época, tal informação não havia chegada ainda, tá? Não havia chegado. Então eles continuaram sem saber os tempos e as estações em que seria o dia da ira. Compreendeu? Mas já sabemos que foi o quê? No fim dos últimos 3 anos e meio do período em que foi feita a aliança com muitos. Isso nada tem a ver com a contagem das 70 semanas de Daniel, que se findaram em Cristo expiando o pecado. O que se sabia era que os judeus estavam se revoltando contra o Império Romano um pouco antes de 67 DC. E sabemos que o rei Agripa II, tá, tentava, sem sucesso, convencer os judeus a desistirem da revolta, mas não teve jeito. Nesse meio tempo é que dá para entender, nós entendermos, que Satanás começou o quê? A convocação de Gog e Magog para a batalha. Quem era Satanás? Correto? Então o Evangelho não nos permite falar em período de 70 semanas de Daniel para tratar dos últimos dias depois que Cristo morreu e ressuscitou. Correto? E também nenhum apóstolo nenhum apóstolo tratou das 70 semanas em seu tempo. Quem nos autoriza acima dos apóstolos a fazer isso? Já percebeu que nenhum apóstolo tratou sobre aquele período de 70 semanas, ou seja, aqueles 490 anos? Mas somente eles estavam se referindo, né, aos últimos dias, com base nas profecias referentes aos últimos dias até o dia da ira, com exceção das 70 semanas. Não é verdade? Vamos para algumas profecias que falavam do dia da vingança. Vamos colocar aqui, gente. Amós 5:16-20. Portanto, assim diz o poderoso Yahweh dos exércitos, o soberano: em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti. Passarei pelo meio de ti, diz o Todo-Poderoso Yahweh.
ai daqueles que desejam o dia do Altíssimo. Para que quereis vós este dia do Altíssimo? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Altíssimo trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Amós 5, 16 a 20. Tá bom? Então, olha só, gente, Isaías, ele profetizou alguns anos depois de Amós, que acabamos de ler, de 740 a 701 AC, antes de Cristo. Isaías, clamai, pois, o dia do Altíssimo está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do soberano, horrendo com furor e ira ardente, tá? Para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Todo-Poderoso dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Isaías 13, 6 a 13, correto? Agora vamos ler aqui mais um texto depois de Daniel, né? O próprio Daniel, ele profetizou, né, sobre esse dia da ira. O próprio Daniel profetizou sobre o dia da ira. Daniel 8, 19. Vamos fazer a leitura, ó. Ele disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Pertencia ao tempo determinado em que Cristo expiaria o pecado? Não. Isso pertence ao tempo determinado do fim. Veja, ele falou sobre o dia da ira, mas não revelou a contagem das 70 semanas para esse dia da ira, percebeu? Daniel 8, 19. Então vamos continuar? Mas olha só, gente, mas tem algumas pessoas que dizem que é por isso, elas afirmam, né? Eles dizem que é por isso que as visões, né, e as profecias de Daniel seriam únicas e que teriam que se fecharem no juízo final. Acreditando que o período das 70 semanas se referia à mesma coisa das outras visões. Não é verdade. Portanto, vejamos, uma coisa importante é que Daniel 8 se tratou de uma visão, tá? E Daniel 9 se tratou de outra visão. Embora no capítulo 9 tenha a citação de que depois que o ungido fosse morto, viria um povo de um príncipe que destruiria a cidade. Nós temos que entender, né, quando cada coisa iria se cumprir. Então, primeiro vamos ler sobre a primeira visão que Daniel teve, né? Ele teve em outro dia distante ainda. Olha só, uma coisa em cada coisa em seu devido lugar, né? Daniel 8, 1 a 2. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Quando? No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão.
Apareceu-me uma visão. Percebeu? Vamos continuar. Apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Percebeu que são coisas distintas, gente? Percebeu? E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto do rio Ulai. Daniel 8, 1 a 2. Agora, o capítulo 9, né? É outra visão, em outro tempo, tá bom? Temos que aprender a fazer a exegese correta. Nós estamos aprendendo, né? Daniel 9, 21. Estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Daniel 9, 21. Correto? E não ficou somente nessas duas primeiras visões, tá? Tem os capítulos 10, os capítulos 11 e 12. Correto? Correto. E com exceção do capítulo 9, Daniel não falou em período de 70 semanas. Não. 70 semanas foi somente para fechar em Cristo expiando o pecado. Simples assim. Entendeu? Então observe agora os capítulos 10 e 11 que se tratam de outra visão, tá? Outra visão. Daniel 10, 1 a 5 primeiro, vamos fazer a leitura. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira. Quando foi isso, gente? Foi outro momento, ó. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. O que tem a ver com Cristo expiando o pecado? E envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Percebeu que essa visão é uma outra coisa? Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Olha só, 3 semanas se passaram ainda. Ó. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. Percebeu que as coisas aconteciam, né? Tá? Não era uma coisa só, gente, né? E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, vê, gente? Não tem nada a ver a gente misturar as coisas, né? E levantei, né, os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Daniel 10, 1 a 5. Correto? Então a visão não foi das 70 semanas, tá? Essa visão aqui não foi das 70 semanas, percebeu? Estava falando de uma grande aflição, não é verdade? Não foi visão das 70 semanas. Mas como dito, né? Como dito, né? Visão que era o quê? Verdadeira e envolvia grande conflito. Tinha nada a ver com as 70 semanas, entendeu? Percebeu? Essa é a verdadeira exegese que nós temos que fazer. E essa visão, ela foi sendo relatada também. Até o capítulo 11, né? Daniel 11, 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Daniel 11, 3. E foi também, né? Até o capítulo 12, gente. Até o capítulo 12, né? Daniel 12, 1 a 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. O que isso aqui tem a ver com Cristo expiando o pecado? Percebeu? Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Percebeu? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 1
a 2. Correto, gente? Então vamos continuar aqui. Então observe que aqui no capítulo 12 está tratando, sim, da grande tribulação e também da ressurreição do último dia. Do último dia. Que não se tratou, como a gente já falou, né, de algo como a volta dos mortos-vivos desses filmes, mas de ressurreição da morte que passou a todos os homens, entendeu? Uma vez que todos os homens dormiam no pó da terra, que se trata de uma metáfora. Na realidade, se tratava, né, dos que viviam na terra, literalmente, né, tanto os terrenos como os celestiais e também os espíritos, os eleitos que já não participavam mais de carne e sangue. Entenderam? Aqueles que dormiam em Cristo. Então, observe, observe, meu irmão, que embora os capítulos 8, 9, 10, 11 e 12 venham a tratar dos dias referentes à plenitude dos tempos, que foram os dias ocorridos desde o nascimento do Messias, trataram também dos dias de Neemias, não é verdade? E também do dia em que Artaxerxes publicou o decreto para a reconstrução da cidade e ornamentação do templo. Coisas essas que foram citadas no livro de Esdras, não é verdade? Então, olha só, gente. A grande tribulação, ela ocorria na esfera do mundo físico. É verdade. E o juízo literal, né, sobre Israel, que ocorreu ali em Jerusalém, foi somente uma representação. Estava somente representando o verdadeiro juízo, que foi o quê? A sentença final que destinou o que era da perdição para o lago de fogo, que não se trata de lago de fogo literal, mas o quê? Do mundo natural mesmo, onde vivemos, a terra, para onde foi lançado ali o dragão, que é diabo e Satanás, a antiga serpente. Vamos fazer leitura aqui, olha só o que diz. E houve então uma guerra nos céus. Houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados aonde? No lago de fogo aqui, né? Lançados à terra. Apocalipse 12, 7 a 9 aí, né? Não é verdade, gente? Então é isso aí. Nós estamos agora concluindo a mensagem de hoje. Se você gostou da mensagem, comente, compartilhe. O próximo tema será quando, gente? O próximo tema será domingo, 19 horas. Aguardamos todos os senhores online. Um grande abraço, tchau!